a função. É uma relação direta com a função, onde essa relação ela vai dizer, naquele ponto, né, ou seja, no elemento do domínio, se a imagem existe. Né? Professor, Mas vamos aquela supor, sua atividade valia alguma nota ou foi só para exercitar? vale ponto. Vale ponto. Vale ponto. Tá? Professor, ao Oi. longo que você for fazendo algumas questões, teria como você dar uma explicaçãozinha melhor de como a gente determinar a imagem? Sim, tem. Tem. Vamos, quando a gente for iniciar agora com um exemplo, eu mostro para vocês a imagem. E aí, a imagem é Cinderley, né? Você tem que sempre, você vai visualizar sempre para os valores de y ou os valores que estão no eixo vertical, né? São esses valores que associam a função. Então, por exemplo, toda vez que a gente tem a representação da função aqui em tabela, por exemplo, se eu tenho a representação de dados da função em tabela, né? Aqui é x, aqui é a função f de x. Então, esses valores aqui, x1, x2, x3, por exemplo, esses valores aqui, eles vão para o eixo vertical, que é o eixo x. E F1, e f de x1, f de x2 e f de Professor, não x3, está dando para ver, não. tá não? A claridade. A janela está refletindo no quadro. Deixa eu diminuir aqui a qualidade. Agora aqui, O vertical não é o Y, não? oh, perdão. Ainda ficou refletindo, professor. É a Calma. janela que está atrás do suporte Outra. do celular. Deixa eu ver se eu cubro ela aqui só um minuto. A água dava no cobrir aqui, aí vai dar certo. Melhorou? Ficou melhor. Opa. Bom, alguém me ajudou aí. O eixo, na verdade, é o eixo horizontal. Obrigado. O eixo horizontal, que é o eixo X. Né? Então, esses elementos que estão aqui correspondem ao eixo horizontal, o eixo X. E é onde a gente vai tratar o domínio. Tá? O domínio. Então, você vai visualizar quais são os valores que estão aí em X, que a gente tem esses valores que vão estar associados a f de x, que vai determinar para a gente a imagem, que é o eixo vertical, que é o eixo y, e aqui é a imagem. Então, você sempre tem que visualizar nesse área. Aqui eu... Internet.
Ele caiu? Ô, gente, minha internet caiu aqui. Ai, meu Deus do céu. Quando é que volta essas aulas presenciais, minha Nossa Senhora? Quando é que volta essas aulas presenciais? Eu não aguento mais isso. Nossa, meu Deus do céu. Complicado, viu? Bom, vamos voltar aqui, né? Então, a gente tem o seguinte. O eixo X, né, são os elementos que vão determinar para a gente o domínio. E a imagem vai estar aqui sendo representada no eixo Y, ou da função, né? Agora, o que tem que acontecer é o seguinte, que essa relação, ela tem que ser estabelecida. Ou seja, o elemento aqui do domínio, ele tem que ter uma representação de um elemento para se gerar uma imagem, né? A imagem, ela é representada, ela é constatada, estabelecida, a partir do momento que esse valor de x, ele tem um representante em f de x. Aí a gente tem a imagem. Então, por exemplo, em uma função, né, se eu tenho a representação gráfica, né, e aqui eu tenho, digamos que eu tenho aqui uma parábola, uma curva, né, uma parábola que vem, tá? Essa parábola, ela vem, para nesse ponto aqui, no ponto zero, e depois eu vou continuar com a função a partir desse ponto, digamos, sobe uma reta. Né? Então, o que é que acontece? Os valores de x que estão aqui entre 0 e 2, ó, os valores de x que estão entre 0 e 2, por exemplo, né, quando x é maior ou igual que 0 e menor que 2, eles não vão estar relacionados na função. Quando x é maior que 0, perdão, maior que 0, porque o igual está, né, na curva. Quando x é maior que 0 e menor que 2, esses valores aqui de x, eles não vão ter imagem. Valores de imagem correspondentes. Não vão apresentar imagem. Não representam. Valores de imagem. Tá? Eles não representam valores de imagem. Por quê? Porque a função, ela tem valores para x menor que 0, ó, aí vai para até menos infinito, né, que a curva vai embora. E acima de 2, ela também tem valores correspondentes. Então, vai-se embora para mais infinito. Tá? Agora, dentro desses valores de 0 a 2, você tem valores de x, né, valores reais de x, que não terão aí valores correspondentes na função, portanto, não terão imagem. Tá certo? Então, a gente tem que ver quais são os valores de x que vão estar fazendo parte da função para gerar imagem. Tá? Do contrário, a gente aí não teria uma representação de imagem. X não é o domínio, não? Domínio. X é domínio. Então, os valores de x do domínio, né, que terão aqui a relação da função para representar a imagem. E nesse caso aqui, ó, de 0 a 2, a gente não tem
aqui, representação na função. Aí, ou seja, esses x aqui não vão representar valores de imagem. Eles não ter relação com a função, entendeu? Só vai ter o quê? Abaixo de zero, no zero e abaixo dele, e acima de 2. Né? Então, nessa função aqui, entre 0 e 2, você não vai ter valor de imagem. Né? Aqui você não vai ter valor. Os valores que você atribui para x não vão ter representação em valores de imagem. Só de 0 ou menor e depois maior que 2. Compreendeu? Professor, aí depois do zero, essa setinha não era para ser pro outro lado, não? Zero, x, embaixo desse gráfico. Não, embaixo desse gráfico que você colocou aí, ó. Zero, sim. X é menor que 0. X menor que 0, isso. E eu inverti, não foi? E maior que 2. Eu falei uma coisa e fiz outra. Então, x, exatamente, menor que 0 e x maior que 2. E vai ter representação. Tá certo? Aí, para você... Ah, não. Perdão, estava certo. É porque eu tinha colocado os valores que não vai estar na imagem. Tá certo. Eu estou dizendo aqui, ó, que quando o x for maior que 0, tá? E menor que 2. Que são esses valores aqui, ó, que eu quis frisar para vocês. São esses valores aqui, maior que 0 e menor que 2, onde o x não vai representar a imagem. Ele só vai representar a imagem ao contrário. Ele vai ter imagem quando o x for o quê? Menor, igual que 0 e maior que 2. Aí você tem valores de imagem. Entendeu agora? Quando o x for menor ou igual que 0, né? E quando o x for maior que 2. Aí você tem valores para y, valores de imagem. Valores de imagem relacionados com y. Agora, entre o valor que está maior do que 0 e menor que 2, que são esses valores aqui, ele não tem valores na função. Por isso que eu coloquei dessa forma, escrito x maior que 0 e menor que 2. Que são os valores que não vai apresentar em imagem da função. Compreendeu? Sim. Ok? Bom, aí é interessante a gente perceber e constatar essa relação de valores de x que determinam a imagem na função, para a gente saber como identificar o limite quando ele está relacionando o valor de domínio com a imagem. Tá? Então, veja, o limite, existe aí alguns exemplos que enunciam, digamos assim, o estudo de limites, né? Que é o problema da reta tangente, né? Onde a gente sempre traz essa questão da reta tangente em uma curva. Então, dado uma curva qualquer, né? A gente vai ter um ponto e esse ponto vai tocar nessa curva, né? Onde tem essa curva, você tem um ponto que a esse ponto só vai tocar nela uma reta. Então, se você tem a representação da curva, uma curva crescente ou uma curva decrescente, seja lá o que for, uma curva crescente ou uma curva decrescente, né? Você vai ter nela, ao longo dela, você tem aí uma quantidade de pontos, né? E aí, em qualquer desses pontos aqui, quando você traçar uma reta, essa reta só vai tocar nessa curva nesse ponto, né? Quando ela faz esse toque nesse ponto, aí é que a gente vai definir um dos problemas que a gente tem, que a gente chama de problema da reta tangente, que é trazido para o estudo de limites, né? E o que é que isso vai dizer para a gente? Vai representar para a gente um crescimento ou um decrescimento de uma curva, né? Você pode identificar através de um ponto. Digamos que você tem uma construção, uma representação gráfica de uma função, né? Que você não sabe como é que é o gráfico dela. Mas aí você pode pegar uma parte, né? Uma parte desse gráfico e estudar esse comportamento, né? Eu vou estudar aqui, por exemplo, do ponto A
ao ponto B. Ó, eu não sei, eu não consigo visualizar toda a representação gráfica. Mas aí eu vou pegar uma parte dela, ou seja, um intervalo, né? E dentro desse intervalo é que eu vou fazer o estudo. Né? Isso pode ser aplicado aí, tem uma quantidade, tem uma infinidade de aplicações aqui. Né? Trabalhar com crescimento e decrescimento, aí vocês usam da imaginação, crescimento e decrescimento populacional, de bactéria, de vírus, aí abre muito leque. Né? Crescimento e decrescimento de temperatura, para têmpera de material. Né? Então, existe uma infinidade muito grande nas ciências desse estudo. Então, digamos que eu tenho aqui um intervalo de A B, e aí dentro desse intervalo, eu vou querer estudar qual o comportamento dessa curva. Tá? Então, o que é que eu faço? Eu posso pegar aqui um ponto qualquer, um ponto P aqui. Né? Esse ponto P, eu tenho as coordenadas dele, eu sei quem são as coordenadas dele. Né? Vou chamar de x1 e y1. E aí, para que eu saiba, né, se a partir desse ponto o gráfico está tendo um crescimento ou um decrescimento, eu vou pegar um ponto mais adiante, né, ou então anterior a ele, tá? Tanto faz, para lá, para mais ou para menos, mas que seja um ponto mais próximo possível. Tá? Aí, digamos que eu pego aqui um ponto Q, né? De coordenadas x2, y2. Ora, o que é que isso vai dizer para mim? Isso vai dizer se a inclinação, vai mostrar para mim a inclinação da reta entre esses dois pontos. Né? Então, essa inclinação da reta, como a gente estudou lá em função, a inclinação aí do coeficiente linear, vai dizer para a gente se naquele ponto essa curva está crescente ou decrescente. Né? E aí, como a gente falou, é interessante que o ponto Q seja o mais próximo de P possível. Então, você vai pegar a distância de P para Q. Né? Essa distância de P para Q vai definir para a gente o que a gente chama de M, que é o coeficiente linear. Tá? Esse coeficiente aqui vai trazer para a gente uma relação dada por quem? Vai ser a distância M, vai ser a distância de P para Q. E essa distância, né, a gente vai perceber aqui que essa distância, ela traz uma relação aí em cima de uma construção pitagórica, né? Uma relação de um triângulo que a gente vai relacionar aí os catetos dele, né? Os dois catetos para fazer essa diferença. Então, é como se a gente tivesse uma relação pitagórica de P para Q, onde a gente vai ter essa diferença aqui de Y de X. Né? Então, eu vou ter o quê? Se eu quero medir esse ângulo aqui, alfa, que é o M, vamos chamar de M aqui, que é perdão, eu falei coeficiente linear, coeficiente angular. O M, que é o coeficiente angular, né? Esse M vai ser dado por Y2 menos Y1, dividido por X2 menos X1. Tá? E aí, o M vai ser o coeficiente angular, né? Que vem justamente dessa relação de ângulo. Tá? Então, esse valor de M é que vai relacionar para a gente, ou vai dizer para a gente, ou constatar para a gente, essa informação de crescimento ou decrescimento da função naquele ponto. Tá? E aí, o que é que acontece? Veja, nesse caso aqui, quando a gente tem P e Q, né, se a gente for considerar aqui P e Q, a gente teria aqui uma reta que vai estar aí passando pela curva em dois pontos. Essa reta que vai passar em dois pontos, ela é uma reta secante. Tá?
Mas não é a reta secante que a gente quer. A gente quer uma reta que só toca no ponto. Então, a gente tem que trazer essa reta secante para uma reta tangente. Que a tangente, ela vai só tocar aqui no ponto. Opa, só vai tocar no ponto P. Aí, essa reta que vai tocar no ponto P é a reta tangente. Tá? Então, essa aqui é a reta que interessa para a gente, é a reta tangente. Tá? Que a gente vai conseguir saber quem é ela, né, depois que a gente tiver o valor de n. Né? Porque a reta tangente, ela vai ser dada por quem? A gente vai calcular usando y menos y0 é igual a n, multiplica x menos x0. Considerando aí a equação geral da reta. Tá? A partir daqui, a gente consegue chegar no valor, na equação, que seria a equação geral dessa reta, né? Considerando aqui a reta tangente. Aí, a gente calcula primeiro o valor de A, substitui o valor de A aqui, depois pega o ponto, né, as coordenadas do ponto, x1, que aqui a gente chamou de x, y, z, né, pode ser x1, y1, e aí a gente tem a equação da reta que toca aquele ponto, que seria a equação da reta tangente. Tá? Então, o estudo preliminar que a gente faz para caracterizar aí o limite é justamente essa relação que a gente tem com o decrescimento ou o crescimento, por exemplo, exponencial em pontos de uma curva. Tá? Aí a gente traz aí essa aproximação para definir aonde a reta vai ser crescente ou decrescente. Então, o que é que a gente pode perceber nisso? A gente pode perceber que, de uma representação numérica, né, a gente pode ter a representação gráfica e chegar aí a essa equação, partindo da reta secante, chegar na reta tangente. Tá certo? Alguma dúvida? Tudo bem até aqui? Aí vamos iniciar, então, tratando da questão da reta, desse problema da reta tangente. Tá? Vamos iniciar, então, com um exemplo aqui. Deixa eu construir para vocês aqui uma curva. Vou considerar aqui a x ao quadrado, né, que passa na origem. Se a gente tiver aqui a parábola x ao quadrado, tá? E aí, a x ao quadrado, a gente... Esse é o exemplo mais característico, né, que a gente tem aqui da curva x ao quadrado. Então, eu posso pegar minha parábola de desenho, por isso que eu falo para vocês, ó, é só um esboço, né, porque aí a gente só consegue, aproximá-lo.
Tá? Então, eu considerar aqui um ponto de melhorar, né? De desenho. Só o GeoGebra mesmo para ajudar. Vamos considerar aqui o ponto P, coordenadas 1 e 1, né? E aí a gente pode considerar um ponto, aí, através desse ponto, né? Quem seria aí a equação da reta. Considerar aqui o ponto 1. Está aqui o ponto P. 1 e 1. Quando a gente vai agora para um ponto Q, considerar aqui um ponto Q, veja, aqui um ponto Q, e aí eu vou dizer, sei lá, de forma genérica, se o valor aqui é x, eu elevo ao quadrado, tenho x ao quadrado. Por quê? Aqui a função ela é dada por quem? Na representação algébrica. X ao quadrado. Essa aqui é a representação algébrica. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Então, da representação gráfica, né? E a representação algébrica. A gente considerou o ponto 1, né? De coordenadas 1 e 1. E um ponto P, né? De 1 e 1. E um ponto Q de coordenadas x ao quadrado. Na forma genérica. Nesse caso, nós teríamos aqui a reta secante, que seria a reta PQ. PQ é a reta secante. Só que a gente precisa aqui de uma reta tangente, aproximando esse ponto Q do ponto P. Vai ficar muito pouco aqui a representação da reta secante, mas a gente está tocando aí a curva em 2 pontos. Né? Então, essa reta PQ secante. Tudo bem até aqui? Professor, Oi. olha, sinceramente, eu já estou para trancar sua matéria. Por que, Valessa? Porque eu não entendo nada. Começou agora. Deus me livre, meu Deus. O curso Olha, o trabalho que o senhor passou, professor, era um assunto assim meio complicado para a gente fazer só em 24 horas. Aí eu nem enviei o meu todo, não, que eu não consegui fazer. Entendo. Porque aqueles são conceitos da educação básica. Aí a gente já vinha discutindo desde o início do curso. Professor, a Professor? nossa educação básica de algumas pessoas nem sempre foi boa, né? Porque quando começou a pandemia, foi o quê? Eu entrei, foi no ano do segundo ano do ensino médio. Aí, na minha escola, o professor passava trabalho, assim, basiquinho, não adentrou no assunto. Entendi. Aí pronto, só ladeira abaixo. Mas a ideia foi mais para vocês estudarem e ver assim, as dificuldades que tem e pontuar, né? Não é questão de assim, validar agora o aprendizado isso. É mais no sentido de identificar essas dificuldades mesmo, nesse início. Por quê? Porque o curso, ele precisa, né, desses conceitos que foram passados nas atividades para a gente poder avançar agora com limites e depois derivadas. Então, assim, o que é que vocês podem fazer? Entender dessa atividade que foi passada, né, o que foi que eu senti mais dificuldade e tentar estudar em cima desses conceitos para poder avançar, entende? Tomem mais como um suporte, digamos assim, para você se situar na disciplina, né, essa atividade. Por quê? Porque, como eu falei, esses conceitos são os conceitos básicos e fundamentais para a gente poder seguir adiante. Né? Tem que entender essa ideia, principalmente de domínio, de imagem, né? Relembrar a fatoração, simplificação, tentar fazer um esforço de estudar isso aí, estudar até em grupo mesmo, para poder avançar.
Porque Professor, aqui, depois que você terminar essa explicação aí, se tiver um tempinho, teria como o senhor mostrar como é que resolve a última questão, a última letra da última questão lá, daquele exercício? tem. Só, aí você me diz qual é, porque eu não faço. Certo. Tá? Então, o que é que acontece? Vocês têm que, como eu havia falado, vocês precisam tomar esse exercício, essa atividade, esse exercício como um suporte e, através dele, identificar as dificuldades para poder avançar. Infelizmente, como Valesca falou aí, essa pandemia veio para prejudicar muita gente, e principalmente na aprendizagem dos estudantes, a gente se preocupa muito com isso. Mas não adianta a gente ficar também só nessa, né? Adianta agora a gente ver quais são as dificuldades e tentar avançar. Aí vocês podem me falar qual é a dificuldade para a gente tentar ver de que forma eu posso ajudar vocês. Mas que é necessário que se entenda esse conceito inicial para a gente avançar, porque tudo vai girar em torno disso, de domínio, de imagem, de entender uma simplificação, de avançar nesse sentido, tá? Aí, Valesca, você pode interromper, pode falar, ou os demais colegas, tá certo? Fiquem bem à vontade para a gente ir mais lento, para a gente ir explicando novamente e tentando amenizar essas dificuldades que vocês têm, tá certo? Não adianta também a gente querer avançar sem perceber que vocês estão acompanhando, tá certo? Agora, tem que ter um esforço mútuo, né? Assim, vocês precisam também ver onde é que está a dificuldade e aplicar mais um esforço mais em cima dessa atividade, olhar livros, vídeos, sei lá, aí as diversas formas que a gente tem hoje para amenizar essa dificuldade. E fazer pelo menos aquela meia hora que eu falei para estudar, né? E aí tentar se esforçar dessa forma. Mas tem que ser uma coisa em conjunto, né? E procurar os colegas também, ver se ajudam, tá certo? Mas falem porque a gente só aprende se a gente falar mesmo. Tá ok, Vanessa? E os colegas também, né? Que tiverem dificuldade. Vejam, aí o que acontece? A gente precisa, né, pegar um ponto, que a gente pegou aqui o ponto P, de coordenadas x1, né, y1, quando a gente substitui na função, né? Quando x é 1 ao quadrado, o y também vai ser 1. Então, aqui o elemento de domínio x tem imagem, o elemento 1 de domínio tem imagem 1. O elemento x vai ter imagem x ao quadrado. E aí, por quê? Porque a gente escolheu o ponto P, onde quando x for 1, o y é 1, elevado ao quadrado, e o ponto Q, quando for x elevado ao quadrado, vai ser x ao quadrado. E aí a gente tem os pontos P e Q. Esses pontos P e Q, eles vão aí tocar a curva, né, em dois pontos, mas aí vai fazer uma intersecção dessa curva. E não é isso que a gente quer. A gente não quer essa intersecção em dois pontos. A gente quer o quê? A gente quer só que toque em um ponto exclusivamente, né, que é a reta secante. Essa reta aqui é a reta, essa aqui é a reta secante, que toca em dois pontos, mas a gente procura a reta tangente, que é essa reta aqui, que vai determinar para a gente a inclinação da reta. Tá? Essa reta tangente é que interessa para a gente, não é a reta secante. A gente quer a reta tangente. Para a gente chegar nessa reta tangente, a gente vai usar de um artifício algébrico, né? Que é justamente o cálculo que a gente tem aqui entre a distância entre os dois pontos, entre P e Q. Então, se a gente for perceber, em linhas gerais, é como se a gente tivesse aqui, ó, vamos tentar reproduzir aqui a curva, né? Eu tenho aqui o ponto P, aqui o ponto Q. Deixa eu traçar aqui a reta e ligar eles, né? Ó, de P para Q, tá? Opa, ficou muito clarinho aqui. Quase não apareceu, né? É o lápis que está já secando. Deixa eu trocar o lápis aqui. De P para Q. Nós temos aqui, vamos lá. Ó. De P para Q,
a reta. Aí, aqui eu teria o quê? Se eu colocar aqui o eixo X, né? Vou colocar aqui, deixa eu trazer aqui no ponto P, o eixo P e aqui Q. E depois eu traço o outro eixo passando pelo ponto Q. Ó, no ponto P, a gente tem as coordenadas, aqui é o ponto 1 e 1. E o ponto Q são as coordenadas x e x ao quadrado. Então, o que acontece? Como a gente tem essa diferença aqui de y, aqui seria y2 menos y1, essa distância aqui, ó, né? Toda essa distância aqui, y2 menos y1, essa distância aqui vai ser o quê? x2 menos x1. Tá? Então, considerando, deixa eu colocar a coordenada do ponto lá para cima, para não confundir aqui com o ponto P, 1 e 1. Né? Então, essa distância aqui vai ser x2 menos x1. Né? Então, seria aqui os catetos do triângulo. Ó. Aqui é o valor de m, eu só quero dizer alfa, é o costume, que é o coeficiente angular. Aqui é o valor de m, coeficiente angular. O cateto, né? O cateto x2 menos x1 e o outro cateto y2 menos y1. Né? Se a gente disser que m vai ser y2 menos y1 sobre x2 menos x1, a gente tem que m vai ser o quê? O y2 é x ao quadrado. O y1 é 1, então menos 1. Agora, o x2 é o próprio x e o x1 é 1 também. Então, nesse caso aqui, a gente tem o valor de m, que é o coeficiente angular. Tá? Aqui é o m, o valor de m é o coeficiente angular. Então, a partir da determinação de m, aí é que a gente vai substituir na equação para a gente chegar na reta tangente, né? Que é a reta que a gente quer, não a reta secante. Então, até aqui, tudo bem? Para calcular o coeficiente angular, sempre você vai fazer, né, essa diferença aqui entre os valores de P e Q. Né? Esse M é a distância de P para Q, você vai sempre pegar, nessa relação aqui, você vai pegar primeiro o valor de Y de Q, vai ser Y de Q menos o Y de P, dividido pelo X de Q menos o Y de Q. Ou seja, sempre vai ser os valores de coordenadas do que está na frente, né, menos o que está atrás. Né? O ponto que está na frente é o ponto P, é o ponto Q. Então, é Q menos P. Q menos P. Aqui é P. Não tem Q duas vezes. Aqui é P. Né? Como P. Tá? E aí a gente tem a determinação do coeficiente angular. Né? Trabalhando essa relação pitagórica. Né? Isso aqui é a relação pitagórica no triângulo retângulo, triângulo de Pitágoras. Né? É como se a gente... Aqui, ó, vejam só. Se eu trago aqui esse triângulo, aqui, ó, e eu quero calcular o valor de m. Então, por aqui, dá para você perceber. Né, ó. Quem vai ser essa distância aqui? Ó, x menos x1. E aqui? X ao quadrado menos 1. Né, o valor aqui no eixo y e aqui no eixo x. Então, no y, como a gente colocou, no y, x ao quadrado menos 1, tá? E no x, aqui o x menos 1, tá? Para o eixo x
ao eixo Y. Tá? Então, essa relação aqui é que vai dizer para a gente a inclinação da reta tangente, né? Quando a gente percebe nessa reta tangente. Aí daí a gente parte para o cálculo para determinar a equação da reta. Tá? Para se determinar a equação da reta. Deixa eu ver aqui um exemplo. Acho que aqui tem um exemplo para a gente calcular. Vou colocar aqui um valor de coordenadas para Q. Né? Supondo que Q, vamos colocar aqui, considere que as coordenadas de Q, vamos ver aqui, qualquer valor acima de 1. Valor acima de 1, vamos colocar 2. Quando Q for 2 e 4. Né? Para Q 2 e 4. Quanto é que daria aí o M? Tem que vai dar o valor de M. Veja, considere que de coordenadas 2 e 4, ou seja, quando o x for 2, é só substituir, né? 2 ao quadrado, 4. Então, Q vai ser coordenada 2 e 4. Considere Q 2 e 4, aí determine o coeficiente angular. Quanto é que dá o M? Hein? Vocês disseram que estava tudo ok até aqui? Calcular o valor de M, o M, para esse valor de Q. Quanto é que dá? Vamos? Só substituir. Né? Porque a gente fez o ponto P e Q. Né? O M de P para Q. É só substituir aqui. E achar o coeficiente angular. Quanto é que dá? 2/3. Por que 2 sobre 3? Não entendi. Deixa eu fazer aqui, peraí. É só substituir. Né? Substituir aqui. Né? Considerar o ponto Q. E o P não é 1. Só substituir. Considere P 2 e 4. Por quê? Porque você pode pegar qualquer valor para X aqui no domínio, né? Ó, pode ser positivo, pode ser negativo. O domínio aqui é reais. A imagem vai ser o quê? A imagem é acima de zero. Acima de zero. Então, a imagem, Y pertence aos reais, tal que Y é maior ou igual que zero. Maior ou igual. Não vai ter número negativo para Y, né? Vamos lá, substituam aqui os valores de P e Q. E aí acha M. Quem é o Y de Q? O Y do ponto Q, quanto é que é? 4. O Y de P. 1. O X de Q 1. e o Y de P. Ou X, perdão. X aqui é X também. O X de Q quanto é? O X do ponto Q 2. e o X do ponto P? 1. É só. Quanto é que dá então? 3.
3. Só substituir. Né? O M é 3. Então, é só substituir. Aí você vai... Qualquer ponto que você queira, né? Eu posso pegar agora um valor de Q para x menos 2, né? Ou até um número decimal, digamos que considere o Q vai ser igual a menos 1,5. Aí menos 1,5 elevado ao quadrado, que é 2,25, né? E o P tem coordenadas 1 e 1. Então, quanto é que é M? Só substituir, do mesmo jeito. Vai ser y de Q menos y de P sobre x de Q menos x de P. Substituindo dá quanto? Quanto é que é o y de Q? Dois e 25. Isso. 2,25. Aí o y de P. O resultado do quanto alguém já fez aqui, acho. João Gabriel disse. Menos 0,5 Não sei. Ó, o y de Q é quanto? 2 e 25. E o y de P? 1. Então vai dar quanto aqui? O numerador? 1 e 25. 1,25. No denominador, x de Q? 1,5. Menos 1,5. Aí, e o x de P? 1. Então vai ficar quanto? Menos e menos, né? Vai dar menos 2, aí dividindo dá quanto? Menos 0,5, que o João falou. É isso? É. Menos 0,5. O que é que acontece? Vejam, analisem agora aqui o ponto, né? Quando a gente pega o ponto Q, aqui, ó, a gente pegou 2 e 4. Quando a gente pegou o ponto menos 1,5, já deu menos 0,5. Opa, tá lá embaixo, cara. Tá lá embaixo. Aqui. Lá embaixo. Ó, o M aqui deu negativo, né? 0,5. O M aqui deu 3. Ou seja, no ponto 2, aqui no ponto 2, a gente percebe a reta tangente positiva. Então, o gráfico está o quê? Crescente. Quando a gente pegou no ponto de menos 1,25, já deu esse ponto aqui e o resultado deu negativo. Então, a gente já tem uma reta tangente decrescente. Ó, aqui foi reta tangente crescente, né? E aqui a reta tangente deu o quê? Decrescente. Decrescente. Negativo. Tá? Então, é esse entendimento que a gente tem que ter da reta, né? Para chegar no comportamento, no estudo do comportamento dela. Né? Porque, como eu falei, nem sempre você vai ter como visualizar o gráfico, mas uma parte dele. Quando você dá um zoom, aí você vê uma parte, então você às vezes percebe que aí ele está tendo um comportamento crescente e decrescente,
calculando aí o coeficiente da reta tangente, tá? Esse coeficiente angular da reta tangente. Tá? Então, é nessa hora que a gente precisa analisar esses dados e calcular e analisar os dados, para ter um entendimento, né? Se é positivo, a reta tangente é crescente, se o M deu negativo, é uma reta tangente decrescente. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Um exemplo que a gente tem aqui, deixa eu ver. Esse do de flash, uma câmera.
É, quem foi Ciderli? Quem foi que falou da questão aí? Eu me lembrei agora. Qual é a questão? Foi eu, professor. Eu coloquei ela lá no grupo, a foto. Tá no grupo? Deixa eu ver aqui. Né? Não esqueci, não. Aí eu coloquei essa questão. Deixa eu colocar aqui. Eu terminar essa, né? Porque senão vai misturar aqui, mas eu já vi. Para fazer o quê? Expoente, simplificar aí. Simplificar a expressão, né? Tá. Faço já, viu? Deixa só terminar essa daqui que a gente faz. Eu não esqueci, não. Bom, vejam, essas questões a gente vai se deparar com ela, né, como eu falei, para você estimar, né, valores além do que a gente possa ter, né? Por exemplo, aqui foram dados tempos a cada 2 segundos, né? Mas você poderia também querer estimar com 1 segundo, com 3, com 5, com tempos que não tem aqui, e além disso aqui, ou seja, onde é que a carga ia zerar? Em que tempo ia zerar? Com 12, né? Com 14, 16, com 15, com 18, com 17, com que valor ela chegaria ao zero? Aqui a gente também tem como estimar isso, tá certo? Por meio de uma aplicação que é o uso da inclinação da reta tangente. Tá? Então, veja, aqui é quando a gente está com a câmera do celular, que tem o flash, você detona o flash, né? Então, diz aqui, o flash tem uma câmera opera armazenando carga em um capacitor e liberando instantaneamente ao ser disparado. Tá? Quando você dispara, ele dispara a carga armazenada. Então, os dados na tabela representam a carga Q armazenada no capacitor. Use os dados para esboçar o gráfico dessa função e estimar, né, a inclinação da reta tangente no ponto T, 0,04 segundos, né, por tempo. Em segundos, e a carga deve ser em coulomb. Carga elétrica em coulomb. Mas, enfim, isso aí não é o caso, que isso aí seria uma questão para a física. E aí quer saber a inclinação da reta nesse tempo, né? Então, olha, o que a gente faria? Né? A gente tem aqui, se eu considerar aqui, vamos considerar Q1, Q2, Q3. Não, Q não, porque pode confundir com Q de carga, né? P1, P2, P3, P4, P5, P6. Para não confundir com Q de carga. Mas não necessariamente você precisa aí estar com esses pontos aí, né? Então, você pode fazer sem precisar relacionar os pontos, tá? Então, como é uma relação a 4 segundos, o que é que eu vou pegar? O tempo, o início em 0 e aqui em 4 segundos. Então, eu quero calcular o M dessa relação aqui. Qual vai ser o M? Que é o M de P1, P3, né? Então, esse M vai ser, eu vou pegar, ó, considerando, se a gente tem aqui os valores de X e os valores de Y, então seria Y de Q menos Y. P1, né? Aí eu vou colocar P1 e P2, porque senão vai atrapalhar, vai confundir a gente. Y de P1 menos Y de P3, X de P1 menos o X de P3, que é de 1 para 3. Tá? Aí agora quanto é que vai ser esse M aqui? Vamos lá. Como é que ficaria? Substituindo. Vamos lá? É 100, né? Aqui, não precisa desses 3 zeros aqui, não. 2 zeros. 100. Y de P1. Ó,
Aqui é x e y. Considere como se fosse x e y. Tá? X e y. Então, no ponto P1, vamos colocar aqui P1. Quem são as coordenadas de P1? P1 é 0 e 100. E P3? P3 é 4 segundos e P1 P3. Então, quem vai ser y de P1? Quem é y de P1? Quanto é que vale o y de P1? 100. 100. Menos o y de P3. 67,03. Isso. Aí agora, o x de P1. 0. Isso. Menos o x de P3. 0,04. 0,04. Né? Aí a gente tem o m de P1, P3. Que vai ser quanto? Calculem aí, por favor. Menos 824,25. Menos 824,25. Tá? Aí, a gente tem o quê? Veja, esse resultado aqui, como é menos 824, né? Se é menos, isso quer dizer que a inclinação da reta, ela tem um coeficiente aí negativo. Então, ela vai ser o quê? Decrescente. Né? Se a gente expressar esses valores aqui no gráfico, a gente vai ver, e ele fala, né? Os dados para esboçar o gráfico. A gente nem esboçou o gráfico. E estimar a inclinação da reta no ponto. Então, a gente estimou que nesse ponto, ela é decrescente. Se a gente for realmente, aí quando a gente for realmente constatar no gráfico, a gente vai ver essa relação de decrescimento. Né? Quando os valores estão chegando aqui de 100, ele está no ponto máximo, 100, 100% de carga, 2 segundos a carga já está em 81, 87, 4 segundos já vai para 67,03, né? E quando é que... E aí você pode calcular a inclinação em todos eles, né? Vai mostrar aí essa inclinação em todos eles. Tá? E aí, quando é que a gente vai, de fato, zerar essa carga aqui? Quando é que a carga vai dar zero? Ó, esse valor aqui, a gente pode estimar. Né? A gente pode estimar esse valor aqui para a carga zerar. Seria substituindo aqui. Se eu pegar, por exemplo, esses dois pontos aqui, né, eu teria 36,67 menos 0, né, que seriam os valores de y, e 0,10, né, para esse valor esse valor aqui estimado, eu teria que usar a inclinação dela que vem decrescente, né? É um valor estimado. Então, aí você vai calculando as inclinações e vai mostrando o decrescimento. Tá? Vamos considerar agora aqui, por exemplo, se a gente fosse calcular o M, vamos calcular aqui o M de P5, P6. Quando é que vai ser o M de P5, P6? De 5 para 6. Quanto é que vai ser o M aqui? Ó, fica. Quanto é que fica aqui? Que vai ser o Y de P6 menos o Y de P5 sobre o X de P6 menos o X de P5. Quanto é que vai ser aqui? Vamos lá? Quem é o Y de P6? 36,76.
menos 44,93. isso. Aí agora, dividido por x de P6. 0,10 menos Isso, 0,08. exatamente. Aí quanto é que vai dar esse valor aqui? Façam aí, por favor. Vai dar positivo, né? Porque fica negativo, negativo, dá positivo. É? Não. Não, negativo, positivo. Vai dar negativo. É, decrescente. Continua decrescente. Tá. Menos quanto? 36,76 menos 44,93. Quanto é que deu? Menos 0,08. Não, não. O resultado é assim, sim. Não entendi. Quanto é que dá o resultado disso? Menos 408,5. Menos quanto? 408,5. Menos 408 o resultado? Aí, ó. Esse valor aqui, veja que continua decrescente, né? Ó, negativo, negativo, continua decrescente. Então, para a gente estimar agora o tempo, qual o tempo que vai zerar, aí a gente pode usar esse valor de m aqui, né? Que é o m mais próximo entre eles, para se calcular. Então, o que é que eu vou fazer agora? Veja, porque, na verdade, a gente precisa saber qual é o tempo, né? Qual é o P. Então, para isso, eu tenho que ter o valor de m para poder substituir. Então, já é um cálculo um pouco diferente do que a gente está fazendo. Como a gente quer saber qual o tempo que a carga zero, né? Qual o tempo que a carga zero? Então, a gente vai usar o m, vamos dizer aqui que seja um m de P6 a P, vou chamar aqui de P7, certo? Ó, que seria aqui o P7. O m de P6 para P7. Só que eu vou considerar esse valor de m aqui, né? Depois eu vou substituir considerando essa estimativa. Mas vamos lá. Aqui o m de P6 para P7 seria o y, vou colocar aqui o n, vai ser o y de 7 menos o y de 6, né? Dividido pelo x de 7 menos o x de 6. É isso? Que vai ser quem? Ó, o y de 7 é zero, porque eu quero que a carga zero. O y de 6, 36,76. O x de 7 é o valor que eu quero achar aqui, ó. É o x de 7. Menos o x de 6, que é 10. Tá? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou considerar esse valor aqui, vamos arrumar aqui, 36,76, dividido por x de 7 menos 10, menos 0,10. Esse valor aqui, como eu quero estimar, né, o nome a gente colocou aqui, ó, estimar, é um valor estimado, eu vou usar o que eu tenho, né, de coeficiente mais próximo a ele. Então, vou estimar por esse valor aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o 400 e menos 408,5
E vou substituir no valor de M. Então, menos 408,50 vai ser igual a 36,76 dividido por x de 7, x7 menos 0,10. O 36 é negativo. Negativo, né? Isso. Ó. Então, eu vou ter isso aqui. Menos 408,50. Vai ser igual a isso aqui. Então, o que é que eu tenho agora aqui? Eu tenho uma equação para resolver. Né? É como se eu tivesse aqui, ó. Dividido por 1. O que é que a gente faz? A gente traz a multiplicação aqui. Né? Faz um cálculo. Aí tem mais de uma forma de se resolver, né? Mas aí eu posso pegar esse cara vem para cá multiplicando, né? E a gente faz aqui uma relação de inequação. Esse vezes esse vezes esse. Ou seja, é como se eu fizesse menos 400. Eu vou fazer... quando eu multiplico esse por esse e esse por esse, eu vou ter que esse cara vai estar multiplicado por esse e esse vai estar multiplicado por esse, né? Que depois a gente vai fazer o quê? Vai dividir novamente, né? O 408 vai dividir novamente. Então, vai ficar x menos 7 igual a 0,10 igual a menos 36,76 dividido por menos 408,50. Aqui é 50. O que é que vai ter agora? A gente pode já fazer essa divisão e aí depois somar, né? Que o 0,10 vai somando. Então, x7 menos 0,10. Quanto é que dá essa divisão aqui? Vai ficar positivo, né? 36,76 dividido por 408,5. Quanto é que dá aí? Dividam aí, por favor. 0,89. Mas é aproximado. Tá, 0,89 aproximado. Então, x7 vai ser o quê? Aqui, como está negativo, vai passar somando, né? Então, vai somar com, então vai ser 0,99. Não, é 0,089. 0,089. Então, quando a gente passar para o outro lado, vai ficar 0,189. Né? Então, ou seja, 0,18, quase 19 segundos. Né? Se a gente considerar aqui por arredondamento, vamos dizer que x7 seria 19 segundos depois. O x7, ou seja, 0,19 segundos, a carga chegaria aí a zerar. 19 segundos depois que deu o disparo, né, que a câmera disparou, aí a carga já não tem mais, já zerou. Mas isso é uma estimativa, né? Como a gente falou, é por estimativa. A gente está estimando, são valores que estão próximos a essa realidade, mas bem próximos por causa de questão de cálculo. É lógico que se você começa a fazer mais aproximação desses valores, você tem uma precisão maior. Né? Porque aqui a gente está trabalhando com pontos que estão separados. Quanto mais próximos esses pontos, mais você está próximo de uma realidade disso aí. Tá certo? Então, vocês podem estimar dessa forma. Né? Sair estimando. Aí, sossegar, eu vou estimar a população de uma cidade, vou estimar aí a população de bactérias, posso estimar a população de lucro, de prejuízo, enfim. Existe aplicação nas diversas áreas, economia, biologia, nas ciências em geral, a gente tem uma aplicação muito vasta disso. Tá? Então, essa estimativa vai trazer aí essa análise, digamos assim, dos dados. Né? E aí a gente pode ver o comportamento desse gráfico. Ele vai ser uma curva decrescente, né? À medida que o tempo vai passando.
como é que essa curva vai caindo. Tá certo? Vamos fazer aqui um esboço mais ou menos desse gráfico. Até aqui tudo bem? Porque, veja, esse mesmo raciocínio que a gente fez aqui, você poderia fazer para estimar aqui em 0,09 segundos. Né? Então, você tem um valor de M. Você pode usar 0,08 e 44,93. Então, em 0,09 segundos, qual seria a carga que ainda existiria aí nesse capacitor? Tá? Então, é fazer essas análises e tentar entender para dar resposta às perguntas que venham surgir. E aí você poderia querer saber aqui nos valores ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, né? Que valores de carga teria nesses pontos. Tá? Aí tem várias formas de você calcular e dar uma resposta matemática, digamos assim, a esses valores, né? E aí, vamos agora esboçar o gráfico, né? Que como é pedido aqui na questão. Tudo bem até aqui? Uma pergunta. Sim. Agora, para estimar o gráfico, aí a gente já tem que vamos considerar aqui. Vamos ver se a gente consegue mais ou menos fazer aqui. Vou considerar aqui o 0. Aí aqui vamos ver o tempo. 2, 4, 6, 8, 10. Tá. E já é o suficiente. Foi muito. Aí agora. Peraí. Não, melhor daqui para frente, né? Para cima, aliás. 2, 4, 3, 8, 10. Pronto. Vou esperar aqui. Veja, aqui seria mais ou menos um esboço, né? A gente não vai ter a precisão. Quando tiver aqui em 0, ele vai para 100. 2, 4, 6, 8, 10. Quanto estaria aqui? 0 e 100. P1. P2, 0,02. Ele vai para 81. 2, 4, 6, 8. Seria mais ou menos aqui. E P2. Aí em 0,04, ele estaria em 2, 4, 6. Seria, sei lá, 67. Estou fazendo uma estimativa, né? Aí fica os pontos P3. Aí de 0,06 em 0,6, 54,8. 2, 4, 6, 54. Vamos dizer que fosse aqui o ponto. E P4. Peraí. P1, P2, P3, P4. Certo. P4. Aí P5, 0,8. 0,8 vai para... Não, eu pulei alguma coisa, foi? Ih, gente, eu pulei. O P3... Não, peraí. P1, P2, P3, P4. P5. Tá certo. 0,8. 0,8 ele vai para... Ah, não. É porque o P4 é 67. 2, 4, 6 é em cima. P4 é mais em cima. 2, 4, 6, 67. Seria aqui mais em cima. P4.
Aí o P6, o P8, 0,08, que é o P5, vai para... Não, que complicação. Eu acho que eu viajei agora aqui. Vamos de novo. P1, P2, 81, P3, 67, tá certo. Não, o P4 estava certo, né? Oh, meu Deus. É aqui mesmo. Gente, pelo amor de Deus. Viajei na maionese aqui. P4. Aí o P5, 48, 08 vai para 44, 24, exato. 5. E o 6, que é 0,10, vai para 36. 36 seria. Aí a curva, e fazer uma curva agora tocando esses pontos é um milagre. Ele vai zerar em 19. Aí ele vem aqui, ó, ele chega a zerar em 19. Ele vai chegar aqui no zero, esse ponto aqui é o 0, 19, né? Que a gente calculou. Tá? Esse foi o que a gente estimou, né? Então aí, ó, é uma curva decrescente, né? E a gente vem nesse sentido. É um esboço, né? Quando vocês forem fazer também, é um esboço, mais ou menos uma ideia do gráfico. Lógico que sem estar com papel milimetrado, com tudo bacaninha, não, é difícil fazer, né? Teria que ter ajuda aí da plataforma GeoGebra, por exemplo, para fazer, certo? Mas é só para um entendimento do que seria. E aí os valores de M, sempre nos pontos, eles eram negativos, porque está decrescente. Ok? Aí a gente representa, né, a representação aqui numérica, em tabela da função, e a representação gráfica aqui da função. Né? A representação algébrica a gente não teria aqui como ter. Essa representação poderia ser por aproximação, né? O que a gente chama de regressão. Uma reta de regressão, ou nesse caso aqui, uma curva de regressão. Seriam pontos que estariam trazendo essa função. Tá? E aí, assim, é interessante que vocês, novamente, parem para fazer, refazer, entender como é que foi feito, estudar outros pontos, se for o caso. Isso tem que ser trabalhado, para, né, refazer. Sempre eu digo para vocês, refaçam as questões, para vocês verem onde estão as dúvidas e as dificuldades e compartilhem. Né? Compartilhem essas dificuldades com a gente e com os colegas. Tá? Esse é um dos exemplos que a gente tem, né, do problema da reta tangente. Então, é uma aplicação de limite, né? Por quê? Porque essa aproximação entre os pontos, aqui quando eu tenho, por exemplo, P3 e P4, quanto mais próximo P4 estiver de P3, vai representar para a gente, né, a precisão aí do coeficiente angular, né? Então, essa relação de aproximação é o que vai levar ao limite. Né? É o próprio limite da função quando o x se aproxima do ponto. É o que a gente vai caracterizar mais adiante, né? E categorizar por definição o limite. É essa aproximação, quanto mais próxima dos pontos, para existir o limite. Tá? Então, a gente vai ver isso mais adiante. Bom, agora, deixa eu fazer aqui a questão que ele pediu para a gente fazer. Deixa eu ver aqui, não. É a raiz de A da raiz de B sobre raiz. É raiz cúbica, aí tá bem escurinho aí. É raiz cúbica assim, aqui. Isso, raiz cúbica. É AB, né? Tá. Aqui na foto ficou meio apagado. Bom, veja.
o que que acontece? Aí ele pede para simplificar, não é isso? O Isso. que que acontece? Veja, normalmente a gente passa da forma de raiz para a forma de potência, né? E para eliminar o denominador, normalmente a gente multiplica pelo conjugado dele. É como se aqui tivesse elevado a 1, né? Aí eu iria multiplicar numerador e denominador por raiz cúbica de AB elevado ao quadrado. Para quando a gente somar aqui, fizer aqui a propriedade, eliminar ele. Que ficaria o quê? Deixa eu ver se por aqui vai mais rápido, mais prático. Aqui ficaria AB e raiz cúbica de A ao quadrado, B ao quadrado. Professor, então, quando tem dois elementos multiplicando dentro da raiz, pode eliminar a raiz? Não entendi sua pergunta. Quando tem 2 multiplicando, elimina. Aqui. Não, tipo, tem A e B aí dentro. Aí a gente transformou eles em cúbico. Aí cortou o cúbico com a raiz. Isso, mesmo sendo dois elementos, Isso. A e B, Sim, só não porque, pode se fosse humano. Ou não? o que é que acontece? Aqui vai ficar AB elevado a 1 e AB ao quadrado. Aí você soma, né? Então fica a raiz cúbica de AB ao cubo. Porque não soma, repete a base e soma os expoentes. Entendeu? Aí elimina aqui. Fica AB. Porque não, a base aqui seria AB. Ah, certo. Entendeu? E eles estão, tipo, dentro de parênteses, não é isso? Isso, exatamente. Aí Ah, fica, agora entendi. entendeu? Aí sai AB. Agora vamos ver aqui no numerador se melhora isso, né? Vamos colocar na fração numerador. Tá? Eu acho que tem como melhorar ainda o numerador. Se a gente colocar aqui, deixa eu ver, vai ser A, aí aqui eu vou colocar ainda dentro da raiz, para tirar da primeira raiz, certo? Tirar a primeira raiz, elevado a 1b. Aqui, se eu fizer AB, deixa eu levar ao quadrado, aí ficaria elevado a 3 meios, né? Não, que 3 meios? Perdão, a 1 terço. Perdão. Elevado a 1 terço. E o denominador continua AB. Aqui, quando a gente tirar novamente da raiz, vamos ter A vezes B elevado a 1 meio, elevado a 1 meio, vezes... Aqui você lembra que a gente multiplica, né? Fica AB elevado a 2 terços. Né? Que é 2 vezes 1 terço. Embaixo, AB. Vai melhorar ainda alguma coisa ali? AB agora vai ficar... vai. Porque, ó... A... Não. Vai não. Vai. A... Aplicando a distributiva, né? Propriedade distributiva. Ainda a gente agora consegue distribuir aí os... Veja, o que é que vai acontecer aqui? Vai ficar A elevado a 1 meio, né? B elevado a 1 quarto, né? Aplicando a propriedade distributiva de 1 meio. Aí, vezes A elevado a 2 terços, para distribuir B elevado a 2 terços, distribuindo AB. Ainda dá para simplificar aqui. Aí agora, usando a regra da potência de mesma base, A com A, repete e soma, né? Fica A elevado a 1 meio mais 2 terços.
B elevado a 2 terços mais 2 terços. E já pode fazer direto. AB. Aí aqui resolve as frações. Aqui vai ficar 4 terços, né? Que é a mesma. E aqui faz o mínimo. Então vai ficar, ó, 1 meio mais 2 terços. O mínimo é 6. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2, vezes 2, 4. Dá 7 sextos. E o B, 4 terços. Né? Então você vai ficar com A elevado a 7 sextos vezes B elevado a 4 terços dividido por AB. Aí agora a divisão. Né? Na divisão vai ficar como? O A que está embaixo vai passar, se você tem A elevado a 7, A elevado a 7 sextos menos 1, por causa do A de baixo, vezes B elevado a 4 terços menos 1. Do B de baixo também. Eu já subi, tá? Aí agora vai ser o quê? 7 sextos menos 1 vai ficar 1 sexto, né? Porque, ó, é 7 sextos menos 1. Isso aqui dá 1. 6 dividido por 6 dá 1. Então vai dar 1 sexto. 4 terços menos 1. Isso aqui dá 1. Vai dar 1 terço. Vezes B elevado a 1 terço. Ou seja, raiz sexta de A vezes raiz cúbica de B. Né? Vai terminar dessa forma. Vai terminar com raiz sexta de A vezes raiz cúbica de B. Termina aqui. Aí tem que lembrar um bocado de regrinhas aí, entendeu? Por isso que precisa refazer. Pronto, professor. Aí, qualquer uma dessas duas aí estaria certo. Sim, A resposta. sim. Se mostrar a raiz ou não. Sim. Certo. Essa daqui é uma representação mais, mais bonita, digamos assim, né? Uma coisa mais... Mas tanto faz. Ou essa representação, essa está certo. Essa aqui é mais apresentável, digamos assim, na raiz. Mas, agora, essa é uma forma de fazer. Pode ser que tenha outra forma, entendeu, Cidê? Eu fui logo aqui pela racionalização, que eu acho que é o que seria mais interessante para a gente já eliminar. Mas aí você pode refazer e achar uma forma mais interessante de refazer. Eu visualizei essa, né? Entendeu? Visualizei essa. Aí é aquela coisa, é refazer, você vê como é que está e refaz e procura se for o caso, se a gente consegue uma outra mais fácil, mais simples, ou você entenda melhor. O interessante é você perceber a forma de como fazer isso mais. Entende? Bom, gente, por hoje é só. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Quarta-feira a gente tem nossa avaliação. Tá? Estudem, né? Pesquisem. Fiquem com Deus. Você vai postar essa aula hoje, professor? Vou. Certo. Tá ok, Fernando. Um abraço, meu amigo. Boa semana para você também. Mãe, você tá tentando achar seu lápis?